antes, a gente traz aqui o filho do Fagner, né? O Henrique deu outra bela assistência no Brasil Sub-15, né? O Brasil Sub-15 que está disputando o torneio. Agora me fugiu o nome aqui, eu vou lá no Crias. A Copa 2 Copa de 2. julho. Isso, a Copa 2 de julho, que tem, valeu Pedrão, que tem 40 equipes, participantes, enfim, de diversos estados, enfim, participações internacionais, e ele brilhando. Vamos colocar na tela a assistência, né, do Henrique neste jogo, e você confere aqui na Samuca TV. Um belo passe aqui. Eu gosto da marrinha da turma do Sub-15, a turma do Sub-15 me alegra, viu? O moleque já sai fazendo assim, ó. Ah, esse futebol. Olha lá, ó o passe, ó. Toma aí, filho, vai. Faz e me abraça. Que belo passe, hein, ô Pedro? Pô, O Henrique, ele é um menino de muito potencial, né, Valu? Ele é um volante bem na característica do vendo, né? Belo passe. bem na característica de atletas modernos, assim, do que o futebol hoje pede para o volante. É claro que ele ainda é muito jovem, né? Tá na categoria sub-15. A gente tem que sempre ter um cuidado, mas sempre que você tem acesso a imagens, aos jogos do Henrique, ele tem um bom desempenho. Outro atleta do Cruzeiro que tem brilhado muito na Copa 2 de julho é o Tailon Barbosa, né? A gente até conversava sobre ele, eu, a Tainara, o Léo, o pessoal da equipe que estava lá no Espírito Santo. E quando você vê assim a disposição física do Tylon para um atleta da idade dele, chama muita atenção. Ele é um jogador muito forte, faz muitos gols, tem uma mobilidade, é rápido. E o Henrique, a facilidade dele assim para poder bater na bola é assustadora, né, Valo? Claro que, de novo, é um processo, é um menino, ele está no sub-15, então a gente tem que ter sempre esse cuidado. E eu acho que quando o atleta ele é filho de um profissional e um profissional vencedor como foi o Fagner, o peso é muito grande, né? Isso acho que o Fagner estando ali também pode ser um apoio importante para ele, assim como o Kleber, por exemplo, pode ser para o Kaique Kenji, né? Porque passou por tudo que o Henrique vai passar, o pai passou. Então, o pai, mais do que nunca, pode orientar, pode controlar o ego em alguns momentos, quando for necessário. Mas é legal ver a molecada do Cruzeiro brilhando com a camisa da seleção brasileira. É a seleção brasileira de base que projeta muito atleta aí para o mercado de fora, até mesmo para ganhar uma moral maior assim dentro de campeonatos de categoria de base, né? Quando o adversário, por exemplo, ele vai encarar ali o Cruzeiro, por exemplo, o Fluminense vai encarar o Cruzeiro daqui a pouco, e aí ele vê um Cauã Prates, é um vencedor de Sul-Americano Sub-17 com a seleção, um Otávio que é goleiro de seleção, outros jogadores do Cruzeiro Sub-20 que já passaram pela seleção, tudo isso pesa muito. Mas é bacana ver os crias da Toca brilhando para além do Cruzeiro, brilhando na seleção, representando aí a camisa do Brasil. Eu acho que para eles também é uma, como que eu posso dizer, é uma satisfação muito grande, né, Valu? Há quem ainda não goste da seleção brasileira, é uma opção de cada um, mas para o atleta, eu acho que representar sua seleção nacional é uma coisa muito grandiosa. Eu vejo os meninos, assim, alguns de categoria de base que eu sigo, e sempre que eles marcam um gol com a camisa da seleção ou que eles recebem uma convocação, eles ficam muito felizes. Então acho que o filho do Fagner deve estar assim muito feliz, o Tylon também, e o Jardim até falou na entrevista para o Samuel, né? Tem a possibilidade aí de 2 a 3 jogadores do Cruzeiro serem convocados para a seleção sub-20. Para a seleção sub-20 vai disputar um campeonato. Eu estou curioso para ver quem vai ser, porque eu confesso que eu ainda gosto da seleção brasileira. E quando tem jogadores do Cruzeiro, eu torço ainda mais, né? Porque a seleção vai bem e os jogadores do Cruzeiro também, Valu. Boa. Tá jogando com a camisa 8, né, Pedro?
Acho que ele tava jogando com a camisa 8. Eu chamei o Pedro bem na hora de molhar a goela. Aí o cara falou Cooling assim: break, como diz É o cooling break, é o momento do intervalo. Lédio Carbona adora este momento na Copa do Mundo de Clubes. E aí, Rafa, bom prospecto aí, mas devagar, sem pressão, mas é bom, né? Toda peça nossa, se o Cruzeiro tiver o sub-3 um dia, viu, Rafa? Eu quero ver os crias da Toca indo bem com a camisa do Cruzeiro e com a seleção brasileira, Rafa. É mais ou menos por aí, né, Valor? É um potencial extremo, né, que esse garoto tem, mas é isso, muita calma. Esse torneio, né, são 2 tempos de 30 minutos os jogos. Então, assim, é muito difícil da gente ficar avaliando e conjecturando em cima disso, porque são adolescentes, né? É o sub-15, fisicamente sequer estão preparados aí para o que é um contexto de um profissional, mas estão no processo de desenvolvimento, né? Eu concordo com o Pedro, eu acho que quando o atleta é filho de um jogador, como é o caso do Henrique, é um pouco mais, por um lado, pode facilitar acessos, né? A gente sabe que tem uma vida talvez muito mais tranquila do que muitos de seus companheiros ali de categoria de base que vieram de um contexto bem diferente, mas por outro tem uma pressão muito grande, né, para que ele possa virar um jogador similar ao que foi o pai dele, e aí ele está numa posição diferente, as comparações até são um pouco menores, né? Mas é um jogador muito talentoso, eu particularmente, vocês sabem, gosto muito de volantes, né? Normalmente meus jogadores favoritos dos times são os volantes e acho que ele tem tudo para se desenvolver e ser um ótimo segundo volante, obviamente outras posições também, a gente sabe que atletas nessa idade costumam, às vezes, daqui a pouco estar atuando em outras faixas de campo, fazendo outras funções, né? Tá aí num processo de desenvolvimento, mas vamos com calma, né, Valu? Acho que é muito legal, é muito positivo que o Cruzeiro tenha atletas se destacando no contexto de seleção em todas as categorias. Acho que isso é bom para a marca Cruzeiro, né? Para os crias da Toca. Eu acho que o mercado passa a olhar para a nossa categoria de base de uma forma diferente, mas para passar disso, para falar em retorno técnico, ainda tem um caminho muito grande. O Henrique, pular etapas para ele seria jogar ali no sub-20, por exemplo, né? Aí você já seria pular uma baita de uma etapa, então não tem a mínima condição da gente falar desse jogador ainda num contexto de ser oportunizado no profissional e tal, tá muito, muito cedo, mas é um ótimo valor. A ver como as coisas caminham aí no ano que vem e se ele permanece aqui conosco.